Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, Jesus ele começa a pregar e dizer, ele começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, olha só, a gente vê que Jesus começou o seu ministério pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E na carta aos Romanos a gente vê que lá está escrito: o salário do pecado é a morte. E a gente fica observando as pessoas, e as pessoas parece que elas não querem se arrepender dos seus pecados. Porque se a gente vê que as pessoas quisessem se arrepender, a gente não via elas praticando tantos erros. A gente observando, a gente vê quantas pessoas que estão na prostituição estão vendendo os seus corpos, quantas pessoas que estão na internet por causa de um like, por causa de um inscrito na internet, fica lá se mostrando o seu corpo, a sua nudez, os seus seios, as nádegas, tudo por causa de um like. A gente vê a lascívia na internet principalmente, e não só na internet, nas ruas. O pecado do adultério, a gente vê tanto o pecado do adultério, as pessoas traindo, traições, são muitas traições no trabalho, em casa, quando o parceiro, o marido, a esposa vai trabalhar, tem ali as suas traições, a fornicação, quantas pessoas que não são casados estão aí na vida da fornicação, pessoas que separam do seu cônjuge e vivem uma vida de fornicação com pessoas que não são casadas. A gente vê, por exemplo, também no carnaval, quantas pessoas praticando pecado, nudez, sexo, drogas, roubo, pessoas se matando, pessoas se bebendo, se embriagando, pessoas mentindo. É muito grande a mentira, o roubo, a bebedeira. As pessoas, elas querem o prazeres da carne, elas não querem perder essa vida que elas levam. A gente vê tantas pessoas na idolatria, adorando a ídolos que Deus abomina, que é abominação diante de Deus. Pessoas invejosas, quantas pessoas que vivem na inveja, tudo isso é pecado que Deus abomina, que tira a pessoa do reino dos céus. A pornografia, quantas pornografia na internet, no celular, no computador. Então são vários pecados que as pessoas estão praticando e não se arrependem. E Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente vê que na época de Noé, Deus mandou o dilúvio, foi por causa do pecado, por causa da violência. E a gente vê que o diabo, ele está enganando essas pessoas que vivem nesses pecados e não se arrepende. Do mesmo jeito que lá no céu, no início, onde que ele se rebelou contra Deus, e ali ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, hoje também é do mesmo jeito. O diabo está enganando essas pessoas com o pecado e elas não estão percebendo. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11,
Lá fala sobre o juízo final. Todas essas pessoas vão comparecer diante de Deus para ser julgados, e cada um será julgado segundo as suas obras, segundo o que está escrito nos livros, segundo as suas obras. Então você que está ouvindo essa palavra, faça o que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.